Fala galera, beleza? Começando um reparo. Hoje a gente vai estar falando sobre Jesus Cristo no Senhor dos Anéis e principalmente sobre o tema sacerdote. Então, qual personagem a gente vai falar hoje que mais mostra esse tema de sacerdote, mais levanta esse tema de sacerdote, que tem a ver com o Senhor Jesus Cristo na obra O Senhor dos Anéis? Não perca o vídeo, se liga aí. Então, galera, hoje a gente vai estar falando sobre o sacerdote e o papel, o personagem que tinha o maior papel de sacerdote na obra do Senhor dos Anéis, claramente era o Frodo. E eu vou dizer o porquê usando a palavra de Deus, que define um pouco da característica de um sacerdote. Lá em Hebreus capítulo 5, versículos 1 e 2. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. Então, o ponto aqui é que esse sacerdote ele é tirado do meio dos homens, no caso do povo. Ele tem uma característica que é justamente ele tem fraquezas, ele sofre, literalmente ele é fraco, ele é doente. E levantando muito aqui do tema do servo sofredor, Aqui está falando justamente, em seguida vai falar de Jesus, mas principalmente do papel do sacerdote, de ser esse homem que sofria e porque ele sofria ele podia interceder em benefício das outras pessoas no seu redor. Ele tinha misericórdia pelas outras pessoas. Então esse é um tema interessante que o Senhor dos Anéis desenvolve, a questão do sacerdote. O próprio Frodo é esse servo sofredor do Senhor dos Anéis. E a gente vê isso meio que óbvio, porque o Frodo sofre o tempo inteiro. Ele sofre o tempo inteiro. Ele sofre quando ele é esfaqueado lá pelo Nazgûl, e aquela ferida justamente que é uma maldição, que mesmo depois que ele é tratado lá pelos elfos, aquela ferida continua fazendo ele sofrer, ele geme de dor, ele geme pelo causa do sofrimento dele. Então, justamente porque ele recebeu aquela facada, e mais do que isso, ele também foi picado por aquela aranha gigantesca, quando ele estava chegando já na Montanha da Perdição. Chamada Shelob. E aquela aranha não é uma aranha comum, ela representa ali o supremo mal, porque ela existe, na verdade, a ancestral dela, que é a Ungoliant, ela estava, na verdade, desde o princípio da criação da Terra-média. E, na verdade, ela foi até aliada do Melkor, que é justamente a representação do mal na história do Senhor dos Anéis. Então, aquela picada não foi algo por acaso. O Frodo estava recebendo ali realmente o mal, que era justamente essa aranha que picou ele. E não só isso, e ele ficou todo debilitado e tal, e depois, enfim, tiram ele de lá, como se fosse uma certa ressurreição também. E não só isso, principalmente o anel. O Frodo é o portador do anel. E o anel é aquele que corrói as pessoas. Ele corrói o próprio Frodo, ele consome o Frodo inteiro, ao ponto de, quando ele finalmente chegar ao fim, de toda a jornada, ele destruir o anel, ele não vai conseguir ficar na Terra-média, ele precisa ir embora, porque
as feridas dele foram tão profundas que ele não consegue mais conseguiria sobreviver na Terra-média. Ele precisa ir embora. Então o ponto é justamente que ele se serve ao sofredor, ele está sofrendo muito, muito. E o ponto é justamente esse sofrimento intenso que ele passa. Lembra-se do condado, Sr. Frodo. Logo será primavera. E as orquídeas vão florescer. E os pássaros farão seus ninhos nos troncos da aveleira. E farão a colheita da cevada do verão nas terras baixas. E irão comer o primeiro morango com creme. Lembra do gosto dos morangos? Não, Sam. Não consigo lembrar do gosto de comidas. Nem do som da água. Ou do toque da grama. Estou nu no escuro. Não há nada. Não há nada entre mim e a roda de fogo. Eu posso vê-lo. Como se ele estivesse aqui. E dois temas principais que a gente vê baseado nisso é o quê? Que ele sofre de forma substitutiva, né? Porque ele é o portador, ninguém pode carregar o anel. Outros homens tentaram carregar e na verdade fizeram coisas erradas, levaram o anel até o cara do mal. Mas só ele realmente poderia levar o anel até o lugar em que seria destruído. No último instante a gente sabe que ele sucumbe, mas ainda assim com a ajuda do Sam, eles conseguem destruir o anel e destruir definitivamente o mal da Terra-média. Nesse sentido, o Frodo sofre de maneira substitutiva. Ele também é misericordioso, porque ele sofre muito, ele pode perdoar as outras pessoas também. Então, e aí a gente vê também esse tema muito ligado com Jesus. Por quê? Porque Jesus também sofreu. A grande base do sacerdote de Jesus também é o sofrimento dele, que é o que diz lá no versículo 7 e 8. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações, súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então aqui a gente vê também que Jesus ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E parte desse sofrimento de Jesus tornou possível para que ele se tornasse o sumo sacerdote que se compadece daqueles que sofrem também. Então esse tema do sacerdote no Senhor dos Anéis, que tem a ver bastante com o Frodo, foi o tema aí do nosso reparo de hoje. Se você curtiu, curta o vídeo e assine o canal e dê a sua contribuição, comente o que você achou do vídeo, se você gostou ou não gostou, e interaja conosco. É isso aí, valeu galera!